Oi pessoal! Hoje iniciamos a Feira Virtual de Psicologia como Ciência e Profissão. Nosso objetivo é explicar o que é psicologia para leigos. Bom, nesse primeiro vídeo falaremos sobre a construção da psicologia e seus marcos históricos. A psicologia é uma ciência que estuda o comportamento e o psiquismo humano, e apenas no século XIX foi reconhecida como ciência ao utilizar métodos experimentais e técnicas específicas das ciências naturais. Então, surge a psicologia científica e experimental com a inauguração do primeiro laboratório em 1879 por Wundt, na Alemanha. Ele foi o primeiro psicólogo da história, responsável pela psicologia experimental, na qual buscava entender os elementos fundamentais da mente. O método que ele utilizava era a introspecção de outras pessoas, e não sendo nada científico de fato, essa abordagem passou a ser contestada, levando ao desenvolvimento de outra abordagem, o funcionalismo. O funcionalismo surge em 1895, liderado por William James. Esse, por sua vez, estuda o que a mente faz, como o comportamento reage em função da mente, em como nosso fluxo de pensamentos permite nossa adaptação em vários ambientes, como, por exemplo, quando sentimos medo e nosso corpo fica mais atento a detalhes caso haja alguma situação de risco. Os funcionalistas se preocupam em conhecer aquilo que nos leva a agir para satisfazer nossas necessidades. Para eles, as suposições relativas à mente derivavam da teoria da evolução e seu objetivo era conhecer o funcionamento da mente e do comportamento na tentativa de ajudar o organismo a se adaptar ao ambiente. Para isso, as ferramentas de pesquisa incluíram tudo o que possuía um valor informativo, inclusive a introspecção, o estudo do comportamento animal e o estudo das doenças mentais. Behaviorismo. O primeiro behaviorismo foi proposto por Watson por volta de 1913 e foi chamado de behaviorismo metodológico. Nessa proposta, o comportamento humano deveria ser estudado segundo os métodos de uma ciência, mas acabou sofrendo várias críticas por apresentar uma visão mais simplista e mecanicista do homem. Anos depois, Skinner, influenciado por Watson, por Darwin, entre outros precursores, criou o behaviorismo radical, que amplia o olhar de Watson e permite analisar o ser humano em toda a sua complexidade seguindo os métodos científicos. Segundo Skinner, todo e qualquer comportamento é influenciado pelo ambiente em que os seres humanos estão e a relação entre o comportamento e o ambiente deve ser objeto de estudo. Na visão de mundo de Skinner, é preciso considerar a evolução da espécie, a história de vida de cada um e a cultura para compreender o comportamento. Para ele, as consequências dos nossos comportamentos têm um papel muito importante ao explicar o porquê fazemos o que fazemos, por que somos quem somos e por que somos tão únicos. Agora vamos falar um pouco sobre a psicanálise. A psicanálise foi fundada por Freud e é a abordagem da psicologia que tem como objetivo estudar o inconsciente, as estruturas da personalidade humana, manifestações do ego, manifestações psicossexual, princípios do prazer, os desejos reprimidos e como eles influenciam os comportamentos conscientes. Freud acreditava que a mente humana era composta de 3 elementos, o id, o ego e o superego. O id se caracteriza pelos impulsos cegos e impessoais devotados à satisfação pessoal. O ego exerce o controle das experiências conscientes e regula as ações entre a pessoa e o meio ao qual ela está inserida. E o superego é o responsável por domar os instintos primitivos, baseando-se nos valores morais e culturais. A psicanálise tem como objetivo criar um vínculo entre o terapeuta e o paciente para compreender os processos reprimidos pelo subconsciente, que geram sintomas como angústia ou ansiedade. Gestalt. Fundada por Peirce, também conhecida como abordagem gestáltica, a Gestalt enfatiza o autoconhecimento e o crescimento pessoal, focando no homem em suas percepções do presente, sendo assim como uma capacidade de se autogerir e se regular. É uma abordagem psicoterapêutica focada no cliente, a qual ajuda o mesmo a se encontrar no presente. Através dessa proposta, o mesmo aprende a se tornar mais consciente de seus próprios padrões de pensamento. Na doutrina da Gestalt, as partes são inseparáveis do todo. O todo é sempre mais do que a soma de suas partes. O homem é uma totalidade. Para isso, pode ser utilizados conceitos como de figura e fundo. Objetos que são semelhantes entre si tendem a ser agrupados a depender da percepção humana e o que lhe é importante.
como por exemplo nessa imagem. Dependendo da percepção, podemos ver que nela há uma senhora ou uma moça. Psicologia humanista. Fundadores: Abraham Maslow, Carl Rogers. A psicologia humanista é um ramo da psicologia em geral e da psicoterapia, considerada a terceira força ao lado da psicanálise e da psicologia comportamental. A psicologia humanista surgiu ensinando que o ser humano possui em si uma força de autorrealização, que conduz o indivíduo ao desenvolvimento de uma personalidade criativa e saudável. No final da década de 1950, Maslow, Rogers e outros psicólogos não acreditavam que o comportamento humano fosse condicionado ou baseado na mente consciente e inconsciente. Questionamento às teorias behavioristas, que para os humanistas foram entendidas como formas de desumanizar o aparelho psíquico. Para eles, a psicologia precisava de uma abordagem mais humanista, que considerava a pessoa como um todo, sendo sua saúde, criatividade e própria individualidade. Psicologia cognitiva. Precursores: Hermann Ebbinghaus, Frederick Barth, fundador, Aaron Beck. A psicologia cognitiva estuda a cognição, os processos mentais que estão por detrás do comportamento. Esta área de investigação cobre diversos domínios, examinando questões sobre a memória, atenção, percepção, representação de comportamento, conhecimento, criatividade e resolução de problemas. Pode-se definir cognição como a capacidade para armazenar, transformar e aplicar o conhecimento, sendo um amplo leque de processos mentais. Se desenvolveu aos princípios dos anos 1960. O paradigma dominante na área foi o processamento de informação, um modelo defendido por Broadbent. Considera que os processos mentais são comparáveis a um software e um computador, que neste caso seria o cérebro. As teorias de processamento de informação têm como base noções como entrada, representação, computação ou processamento e saídas. Selecionamos alguns artigos que achamos mais relevantes a serem ditos sobre a Lei 4.119, de 27 de agosto de 1962, que dispõe sobre o curso de formação de psicologia e regulamenta a profissão de psicólogo. A designação profissional de psicólogo é privativa dos habilitados na forma da legislação vigente. Artigo 1º. É livre em todo o território nacional o exercício da profissão de psicólogo, observadas as exigências previstas na legislação em vigor e no presente decreto. Artigo 3º. Condição indispensável para o exercício legal da profissão de psicólogo é a obtenção prévia do registro profissional de psicólogo na Diretoria do Ensino Superior do Ministério da Educação e Cultura. Artigo 4º. São funções do psicólogo: 1. Utilizar métodos e técnicas psicológicas com o objetivo de a. Diagnóstico psicológico. B. Orientação e seleção profissional. C. Orientação psicopedagógica. D. Solução de problemas de ajustamento. 2. Dirigir serviços de psicologia em órgãos e estabelecimentos públicos, autárquicos, paraestatais, de economia mista e particulares. 3. Ensinar as cadeiras ou disciplinas da psicologia nos vários níveis de ensino, observadas as demais exigências da legislação em vigor. 4. Supervisionar profissionais e alunos em trabalhos teóricos e práticos de psicologia. 6. Realizar perícias e emitir pareceres sobre a matéria de psicologia.